Bom, agora vamos tentar entender, de uma maneira mais ou menos simples, espero que bem simples, por que dá certo o teorema fundamental, né? O que é que tem que ver as tangentes, derivadas e primitivas com áreas? Qual é a ligação de uma coisa com a outra? É mais simples do que parece, na verdade. Vamos tentar entender aqui. Já tem uma animaçãozinha pronta. Vamos seguir aqui, ó. Eu tenho um pedaço de uma função, que é a função f. Não interessa a equação dela, tá? Qualquer que seja a função f vai funcionar aqui, não tem problema nenhum. Então eu tenho uma função f que é uma curva, ok? Uma curva. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos traçar uma secante a ela, escolher alguns pontos em cima dessa função, tá? E traçar as secantes. Então vamos começar pegando só o ponto do início e o ponto do final. O ponto ela começa no x igual a 2, até o ponto com x igual a 10 e traçar uma secante aqui, ó. Deve ser esta aqui, ó. Eu já fiz a programação ali, né? Já vimos nos primeiros vídeos mais ou menos como é que faz isso. Essa programação dessa animação é um pouquinho mais complicada, usa o conceito de listas no GeoGebra. Então é uma boa ocasião para estudar como é que você trabalha com essas listas, tá ok? Fica mais fácil de programar aqui. Então eu tinha uma função f, liguei o ponto com x igual a 2 até o ponto com x igual a 10, obtive esta secante que está empontilhado aqui, tá ok? Está empontilhado. Agora eu vou fazer um gráfico aqui embaixo mostrando qual é a inclinação dessa secante. Me interessa a inclinação dela, ok? A inclinação. Então isto está aqui, ó. Essa reta verde, a altura dela é exatamente o valor da inclinação desta secante aqui, ó. O valor da inclinação da secante. Se eu escolher mais pontos, vamos colocar mais pontos. Escolhi só 2 pontos, que é o ponto do início e o ponto do final. Vamos colocar mais um, ó. Agora eu tenho 3 pontos. Então eu vou ter 2 secantes. Uma secante ligando o primeiro ponto com o segundo e uma outra o segundo com o terceiro. No gráfico verde, eu estou indicando qual é a inclinação dessas secantes, né? Dá para ver os detalhes aqui que a inclinação diminuiu, né? A inclinação da primeira secante, é a mais inclinada do que a segunda, ó. Então o gráfico tem uma inclinação inicial dessa primeira secante e a inclinação da segunda secante é esta aqui, que o GeoGebra já calculou e já colocou o valor aqui no gráfico, ok? Eu posso fazer isso para aumentando os pontos, com 4 pontos, com 5 pontos, com 6 pontos e assim por diante, né? O que a gente observa aqui é o seguinte. Então eu escolhi um certo número de pontos e liguei um ponto com o outro e em cada intervalo eu tenho uma secante e aqui é o gráfico da inclinação. É fácil ver que quando eu aumento o número de pontos, eu vou obtendo uma curva contínua, né? A curva verde acaba sendo uma curva contínua, que é exatamente, veja bem, né? Como é que é o negócio? O gráfico verde é a inclinação da secante. Estão acompanhando aqui, ó, ela vai aumentando, né? Vai aumentando, depois começa a diminuir novamente, né? Começa a diminuir novamente. Cada trechinho é uma secantezinha, tá ok? Mas, se você fizer o número de pontos tender a infinito, ou seja, aumentar cada vez mais o número de pontos, essa curva verde aqui, na verdade, é a curva da derivada da função f, né? Tá certo? Como já comentamos nos primeiros vídeos. Por quê? Porque cada secante, quando você aumenta, coloquei até 100 pontos aqui, ó. 100 pontos, podia ter colocado mais, até 100 pontos. Cada secante no intervalinho, a inclinação da secante, tanto faz no intervalo seguinte, no intervalo que vem, é praticamente o mesmo valor que a inclinação da tangente, né? É assim que a gente obtém a inclinação da tangente, pegando uma secante e fazendo os pontos ficarem cada vez mais próximos, né? Então, ok, está escrito aqui, ó, para n tendendo a infinito, ou seja,
na medida que você aumenta o número de pontos, né, o gráfico verde acaba sendo o gráfico, tende ao gráfico da inclinação da tangente. Eu podia ter traçado o gráfico verde pegando uma tangente em cada ponto do f. Então, o gráfico verde é a derivada da função f. Dizendo de outra maneira, né? O f é a primitiva da função verde. É sempre aquele parzinho, primitiva derivada, né? Então, nesse caso aqui, o gráfico verde é a derivada da função f. Então, a função f é a primitiva da função verde. Ótimo. Agora, vamos ver por que aquela história das áreas dá certo, tá ok? Por que a história das áreas dá certo? Então, vamos começar lá do começo com uma secante só. Ok? Olha, veja bem. Com essa figura aqui, se você tiver uma secante só, então, aquele gráfico verde vai dar uma reta horizontal, porque é a inclinação dessa secante, né? E a área embaixo da curva verde, vamos marcar a área lá, ó, colocar ela aqui, vou preencher lá embaixo. Tá vendo aquele retângulo verde? É a área que fica embaixo do gráfico verde, tá ok? À medida que eu vou aumentando o n, aparece mais áreas, né? Mais retângulozinhos. Então, a área embaixo do gráfico verde, quando n ficar grande, é a área embaixo da derivada do f. Eu tenho o gráfico da função f, a curva verde é a derivada dele, e a área verde é a área embaixo da derivada, que a gente afirmou no outro vídeo, que essa área, a área embaixo da derivada, é simplesmente a diferença de valores entre a função primitiva, né? Quer dizer, vamos mostrar agora que realmente essa área verde, eu posso calcular ela pegando o valor do f no x igual a 10 e subtraindo o valor do f no x igual a 2. Né? Então, essa área verde é o f de 10 menos o f de 2. Ok? Por que que é? Fácil, quer ver? Vamos começar do começo. Quando eu tenho só 2 pontos, então eu tenho uma única secante. Né? Uma única secante. Muito bem. A área verde, vou afirmar para você que é fácil mostrar isso. Ó. A área verde, por que é igual ao f de 10 menos o f de 2? Porque essa altura aqui é a inclinação da secante. Vamos ver isso assim, ó. Vamos ver isso assim, ó. Como é que eu calculo a área verde? A área verde não é um retângulo? Então é a área é o valor da base vezes a altura. Qual é a altura desse retângulo? É a inclinação da secante. Ora, a inclinação da secante, como é que acha a inclinação desse trecho de reta? Qual é a inclinação? É o ΔY, né? É o f de 10 menos o f de 2 dividido pelo ΔX, que é o 10 menos 2. Então, essa primeira parte aqui é a inclinação da secante, que é a altura desse retângulo. Foi assim que eu fiz o gráfico. Para achar a área verde, eu pego essa altura, multiplico pela base do retângulo. Mas a base do retângulo é 10 menos 2. Então, é óbvio, né? Podia ter falado até sem escrever a equação. É óbvio que essa área verde, para calcular essa área verde, basta fazer o valor do f no ponto 10 menos o valor do f no ponto 2. Vai dar o valor da área verde. Agora, será que isso é verdade? Quando eu aumento o número de pontos, continua sendo verdade? Vamos ver. Vamos colocar 3 pontos agora. 3 pontos agora. Então, eu afirmo que a área verde continua sendo f de 10 menos o f de 2. Por quê? Olha bem, ó. Olha bem, é tão simples que com 2 pontos, como é que é? Se a secante vai daqui, desse ponto inicial até o ponto final, para calcular a área desse retângulo, eu faço esse valor do f menos esse valor. Eu faço a diferença do valor inicial menos o valor final do f. Se eu tiver 2 retângulos, eu faço isso 2 vezes.
o primeiro retângulo. Qual é a área desse primeiro retângulo aqui? É este valor aqui menos este. É o f calculado nesse x aqui, que no caso é 6, né? Certo? Calculo o valor do f aqui, menos o valor do f aqui. Quanto que é a área desse outro retângulo? É este valor de f menos esse aqui. A hora que você soma os dois, vai cortar o valor do meio. Vamos ver isso aqui, quer ver? Vamos ver isso aqui. Deixa eu tirar esta coisa aqui, né? E mostrar agora o seguinte, ó, com 3 pontos. Com esses 3 pontos, você tem 2 retângulos. Qual é a área de cada retângulo? A área do primeiro retângulo vai ser o f de x2, eu chamei esse ponto aqui de x1, x2 e x3. Então, o valor do primeiro retângulo é o valor do f aqui, é o f no x igual a x2, menos o valor do f aqui, ó. E a área do segundo retângulo é esse valor de f menos esse. Se eu somar a área dos 2 retângulos, soma é soma, corta o f de x2, dá f de x3 menos x1. Então, para calcular a área total, né, a soma das áreas desses 2 retângulos, que é a área verde total, eu simplesmente pego o valor final menos o valor inicial. Não preciso calcular nada aqui no meio, tá certo? Dá para ver que com mais de, vamos colocar 4 agora, 3 retângulos, 4 pontos, né? Como é que é a área do primeiro retângulo? É o valor do f neste ponto, menos o valor do f nesse ponto aqui. E do segundo, este menos esse. E no terceiro, este menos esse. A hora que eu somar a dos 3 retângulos, sobra o f de 10 menos o f de 2. Então, é sempre f de 10 menos f de 2. Mesmo quando você tem um monte de retângulos, né? A soma das áreas desses retângulos aqui é sempre o valor da primitiva no x final, que é 10 menos o f de 2. Então, qualquer que seja o número de pontos aqui, a área verde vai ser f de 10 menos o f de 2. Ora, mas, então como é que vai funcionar agora? Quando você tiver, né, o número, estou mostrando aqui para vários pontos, dá sempre a mesma coisa. Quando você tem um número infinito de pontos, né, vamos voltar ali e mostrar o texto, né? Quando você vai aumentando o número de pontos, a curva verde é o gráfico da derivada daquela curva, porque cada secantezinha tem a inclinação da tangente. Então, a curva verde em cada ponto é igual à inclinação da tangente. A área embaixo dessa agora ficou óbvio que é igual a este valor final menos este valor inicial. É sempre f de 10 menos f de 2, né? Não interessa quantos pontos eu tenho ali dentro. Tá ok? Beleza? É claro que essa demonstração é mais ou menos óbvia no caso de funções simples. Essa função, vamos voltar para ela igual para ver a cara dela. A função f é uma função bem comportada, que os matemáticos chamam de uma função suave, né? Ela é suave. Qualquer ponto dela tem tangente, ela tem tangentes. Se você pega uma função mais complicada, que tenha quebras, que tenha saltos, aí a coisa é preciso ver isso com um pouco mais de cuidado matemático. Mas no geral, né? No geral dá para ver por que aquele teorema funciona. Resumindo, né? A área embaixo da derivada é igual à diferença de valores inicial e final na área da primitiva. Falando mais uma vez, vamos usar isso o curso inteiro, né? Se eu quero calcular a área embaixo de uma curva, eu calculo a primitiva dela. A primitiva. A derivada da primitiva tem que ser igual à curva que você quer calcular a área embaixo. Calculou essa primitiva, para calcular essa área você pega essa função aqui que você já calculou ela, vê quanto é que ela vale no x final, vê quanto é que ela vale no x inicial e faz a diferença. Pronto. Esse é o famoso teorema fundamental do cálculo, que nós não provamos aqui, apenas mostramos por que é bastante razoável que dê certo. Ok? Muito bom. Então terminamos a introdução. E a partir das próximas aulas vamos começar a ver algumas regrinhas. A ideia desse curso é ver algumas regrinhas simples, aplicar.
mais um pouco, aplicar. E complicando à medida que a gente vai precisando complicar. Tá? Para sempre se lembrar que o que interessa para nós aqui é a aplicação. É como é que você usa isso nas ciências exatas. Né? Então não é simplesmente o interesse matemático puro. A gente quer ver como se usa isso no dia a dia. Então a cada regrinha que a gente for vendo, a gente vai ver uma aplicação, alguma coisa prática, ver como que a gente usa isso para resolver problemas importantes em engenharia principalmente, ok? Muito obrigado, muito legal. Vamos continuar então depois com a nossa rotina do curso de cálculo. Tchau, tchau.